o nosso culto que a gente ama tanto, nosso culto de Páscoa. Nosso objetivo de vida é viver aquilo que nós acabamos de ver, aquilo que nós estamos declarando aqui, viver essa Páscoa, viver a ressurreição de Jesus. Essa igreja está linda, você pode olhar aí para trás, ó, ver quantas pessoas estão aqui hoje, vieram celebrar Jesus, vieram hoje glorificar o nome do Senhor, e nós podemos estar aqui justamente porque Jesus ressuscitou, amém? Amém, hoje é dia de festa, glória a Deus. E eu quero compartilhar então com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração já há algum tempo, e eu preciso aqui hoje, nessa manhã, compartilhar com vocês. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia junto comigo no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo capítulo 12, nós vamos ler do versículo 26 ao versículo 28, você pode acompanhar aqui comigo essa leitura. Diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim o fizeram. Ele está falando aqui, esse texto aqui está falando sobre a primeira Páscoa lá no Egito. Agora, abra comigo em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. E diz assim: todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Até aqui, feche os seus olhos mais uma vez, eu quero orar com você, eu quero orar por você, por mim. Peça agora para que o Espírito Santo ministre o seu coração. Para que o Espírito Santo fale com você nessa manhã. Ele está aqui, Espírito Santo, nós nos abrimos. Nós nos abrimos, Senhor, para a Tua palavra, para aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração nessa manhã. Nós sabemos, Senhor, quanta revelação há nessa passagem. Senhor, nós sabemos quanta revelação há na Páscoa e nós queremos recebê-las todas. Hoje, abre os nossos olhos espirituais. Hoje, abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos, nós queremos sentir, nós queremos entender, nós queremos exatamente tudo o que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero, irmãos, iniciar aqui fazendo uma pergunta para você. Você pode responder aí para você, mas eu gostaria de te perguntar, se você pudesse resumir a Páscoa em uma palavra só, qual seria essa palavra? Ótimo, Deus, muito bem. Nós podemos imaginar aí uma palavra? É difícil, não é verdade? É muito difícil nós pensarmos uma palavra, mas eu andei fazendo aí uma pesquisa, e eu vi também na internet alguns vídeos, né, de crianças e de adultos respondendo a essa pergunta. Se você pudesse resumir a Páscoa em uma palavra, qual seria essa palavra? E eu também fiz essa pergunta para algumas pessoas, e eu fiz essa pergunta para o Davi, durante essa semana. E eu perguntei, Davi, fala para a mamãe, com uma palavra só, o que é Páscoa? E daí, o Davi falou assim, a Páscoa é Jesus. E gente, eu fiquei muito feliz, porque é o que a gente, como mãe, quer incutir, quer ensinar, né? Embora a sociedade às vezes estraga tantas coisas aí, principalmente para as crianças, mas eu fiquei feliz, eu abracei ele, eu afofei ele, eu falei, isso mesmo, muito bem, Davi. Mas eu deixei ele ali, a gente estava no quarto dele, e quando eu fui saindo, ele me chamou e falou assim, mamãe, mas a Páscoa também é um ovinho, não é mesmo? Eu falei, tá bom, já entendi o recado, né? Vou lá comprar o seu ovinho. Mas dentre tantas respostas cristãs, né, que foram dadas diante dessa pergunta, as pessoas elas respondem que para elas a Páscoa é
Deus, como foi falado aqui, libertação, redenção. Algumas pessoas resumem a Páscoa a vitória, amor. Outras pessoas resumem a Páscoa a palavra entrega, a palavra renúncia. Então nós podemos perceber que não existe apenas uma palavra que possa de forma completa definir o que é Páscoa. Porque todas essas palavras, elas são verdade. Tamanho significado que ela tem. Irmãos, e a Páscoa ela é muito maior do que qualquer definição que nós possamos dar. Então, é difícil falar de Páscoa em um só assunto. É muito difícil. Cezinho estava falando comigo essa semana e ele estava falando, a gente quer falar sobre tudo, né? E vocês conhecem o nosso pastor, o quanto ele ama essa palavra. E é porque a Páscoa ela é uma mistura de sentimentos, a Páscoa é uma mistura de acontecimentos. Como foi citado aqui, eu quero falar de forma extremamente simplificada, como foi a Páscoa. Você se lembra, a sexta-feira, a palavra para sexta-feira é dor. Dor, porque crucificaram o nosso rei. A palavra para o sábado é silêncio. Parecia que nada ia acontecer, nada. Não havia nenhuma palavra a ser dita, ninguém sabia o que seria dali para frente. Mas no domingo, a palavra que resumia era festa, porque Jesus ressuscitou. Então é difícil falar em um assunto só, mas hoje eu quero enfatizar aqui apenas uma das tantas coisas gloriosas e poderosas que a Páscoa trouxe para nós, irmãos. Eu quero falar a respeito de algo que Deus tem ministrado no meu coração há algum tempo, e eu quero falar sobre visão. Hoje, para mim, no meu entendimento, eu diria que para mim a Páscoa é visão. A visão que somente a Páscoa pode nos trazer. Você já deve ter percebido o quanto a Páscoa ela tem o poder de abrir a nossa visão. E quando eu digo Páscoa, eu estou falando a respeito da obra redentora completa de Cristo, Cordeiro Pascual. E como a vida das pessoas que não creem no sacrifício e na ressurreição de Cristo Jesus é uma vida mais difícil. Muito mais difícil, muito mais pesada, porque é uma vida sem esperança, é uma vida à mercê de si mesmo, da própria sorte, do mundo. E mesmo que elas não acreditem, mesmo que elas não percebam, é uma vida à mercê de Satanás, do inferno, do nosso inimigo. Então, essa é uma vida totalmente sem perspectiva. É uma vida com sonhos inatingíveis, inacessíveis. É uma vida vazia, é uma vida triste, com um fim nela mesma, aqui. Por exemplo, não sei se você já foi ao velório de alguém que não acreditava em Jesus. Você já teve essa experiência? Irmãos, é extremamente difícil o velório da pessoa que não acredita em Jesus, aquela família não acredita. É muito difícil porque nós não temos nem mesmo como trazer algum tipo de consolo. O que nós vamos dizer para essa família? O que nós vamos dizer para essa pessoa? Não há consolo, não há perspectiva de vida após a morte. Isso é horrível. Isso sim é realmente um fim. E nós também, por algum tempo, irmãos, nós fomos assim. Olhe para o povo de Israel lá no Egito. Eu gostaria que você se lembrasse de como era lá no Egito. Sabe, antes de acontecer a primeira Páscoa, o povo hebreu ele foi escravo no Egito por 430 anos. E a Bíblia fala para nós que eles clamavam por libertação. Eles choravam por isso, eles ansiavam ser libertos. No entanto, eles não conseguiam ver e enxergar essa possibilidade. Eles não conseguiam ver a possibilidade de que a libertação acontecesse na vida deles. Não conseguiam. Porque a liberdade era algo inacessível. A liberdade era algo inatingível para eles, porque há 430 anos eles estavam lá como escravos. E a situação só piorava. A Bíblia fala que quanto mais eles falavam,
Quanto mais eles clamavam, Faraó falava, agora vai trabalhar mais. Agora vai ser mais pesado. Essa era a vida deles. Então aquelas eram pessoas que tinham a sua fé enfraquecida. Quem sabe muitos lá já tinham a sua fé extinta, exterminada. Eram pessoas que viviam com os olhos no sofrimento, nas dificuldades, na escravidão. Tentavam olhar para frente, puxa, a gente precisava ser liberto, mas os olhos sempre se voltavam para aquilo. E mesmo clamando, não havia perspectiva alguma, porque eles jamais haviam provado a liberdade, e portanto eles tinham dificuldade de enxergar uma vida livre no futuro, você entende? Irmãos, o texto que nós lemos aqui de Êxodo, ele nos fala o ponto exato, onde as coisas começaram a mudar. Porque ele fala a respeito da primeira Páscoa que aconteceu. E eu acho lindo porque ele fala assim, quando os filhos de vocês perguntarem por que ritual é esse? E talvez algum filho de vocês já possa ter perguntado, que ritual é esse? Por que pai, mãe, que eu tenho que comer a erva? Por que eu tenho que comer o pão? O Lucas chegou aqui agora com a erva. Mamãe, que horror, eu comi um pedacinho. Por quê? Então a Bíblia está dizendo, para que a gente se lembre dessa Páscoa. Essa que foi celebrada lá no Egito. E sabe, irmãos, mesmo sem entender a projeção daquele ato que eles estavam tendo, mesmo sem compreender a grandiosidade daquele feito, eles celebraram a primeira Páscoa que foi instituída por Deus. O cordeiro sem defeito sacrificado. As ervas amargas, o pão sem fermento, o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Eles nunca tinham visto isso. Eles nunca tinham visto. Eles nem mesmo compreendiam o que eles estavam fazendo, o que estava acontecendo, não fazia parte do mundo deles. Mas a verdade é que a partir daquele momento, as pessoas passaram a perceber um novo ambiente. Elas começaram a enxergar um novo futuro. Elas agora compreendem que há sim promessas para a vida delas. A morte, a qual todos estavam condenados, ela passou longe deles. Sabe, a palavra Páscoa é uma palavra hebraica, e essa palavra é Pessá, que significa passagem, passar sobre. Irmãos, naquele dia, o anjo passou pelas casas dos hebreus e dos egípcios. Você já sabe, os filhos de todos os primogênitos dos egípcios morreram, mas dos hebreus foi conservada a vida. A Bíblia fala que o povo passou pelo Mar Vermelho. Sabe, irmãos, esses são simbolismos de uma nova vida, de uma passagem para uma vida muito melhor do que a que eles conheciam até aqui, por 430 anos. Agora eles estavam mudando de tempo. Eles estavam tendo a sua visão transformada, aberta. Recebendo ali uma overdose de esperança, uma restauração na fé deles. Uau! Agora sim, eu estou enxergando, existe sim a possibilidade de sermos livres, de sermos libertos. E aquele povo sai então do Egito rumo à promessa que Deus tinha para eles, por conta dessa primeira Páscoa, depois dessa primeira Páscoa. Agora, muitos e muitos anos depois, então, Jesus vem e Ele habita no meio do povo, Ele vive como um de nós, Ele opera sinais, maravilhas, e Ele traz com Ele uma restauração agora, para todo mundo. Então havia algo poderoso ainda a ser revelado, havia uma restauração a ser feita. Mateus capítulo 26, versículo 17 em diante, nós vemos ali Jesus celebrando a última ceia com seus discípulos. Jesus, ele estava apresentando para aqueles homens, para os discípulos, as coisas que haveriam de acontecer. Eles não eram mais cegos.
aqueles discípulos não eram mais como aquele povo que saiu do deserto que era cego. Eles não eram mais cegos, mas eles necessitavam de profundidade. Eles necessitavam de revelação. E Jesus, diante daquela mesa, e eu gostaria que você imaginasse essa cena, celebrando ali aquela primeira Páscoa, mas agora ele estava a caminho da concretização do que aquela primeira Páscoa estava apontando. E ele abençoa, e ele reparte o suco e o pão, e ele fala: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, e eles são símbolos de uma nova aliança. Mais uma vez, aquelas pessoas estavam fazendo aquilo sem entender, e se você ler todo o texto, você vai perceber que os discípulos estavam achando somente que estavam fazendo aquele ritual, como foi feito na primeira Páscoa, porque foi passado de geração para geração, precisava ser lembrado. Mas aquela não era aquele não era um simples ritual. Jesus estava trazendo algo muito mais poderoso, muito mais grandioso para eles. Aqueles discípulos, então, eles necessitavam ainda enxergar. Havia ainda um véu, e eles não podiam ver completamente. E logo em seguida, Jesus concretiza tudo aquilo que ele falou e ele mostrou na mesa. Irmãos, quando Jesus morre, a Bíblia fala para nós que aquele véu do templo, que simbolizava também essa limitação na visão, impedindo que tudo fosse enxergado com clareza, esse véu, ele foi rasgado de cima a baixo. De cima para baixo. Deixando evidente para nós que era o próprio Deus que estava removendo todo impedimento na vida deles e na nossa vida também. Irmãos, na Páscoa, Deus trata com 2 grupos de pessoas. E eu gostaria de falar sobre isso. O primeiro grupo de pessoas é o grupo dos que eram completamente cegos. Como o povo hebreu lá no Egito. Eles não conheciam, eles eram completamente cegos e eles não conseguiam enxergar. E deste grupo, todos nós aqui um dia já fizemos parte. Todos nós já fizemos parte desse grupo, quando nós ainda não conhecíamos Jesus. Ainda não havíamos tido uma experiência com Ele. Então, é claro, nós não poderíamos viver de forma livre. De nenhum jeito. Não havia possibilidade para mim e para você, não é? E lá no Egito, lá naquela primeira Páscoa, o povo hebreu sai da cegueira e eles passam a enxergar. E quando nos encontramos com Jesus, quando nós passamos a crer na morte e na ressurreição de Jesus, nós também saímos da cegueira na qual nós vivíamos e passamos a enxergar. Você não se sentiu assim quando você aceitou Jesus? Quando você conheceu Jesus, você não percebeu, não te dava essa sensação, e eu era cego, mas agora eu vejo. Efésios capítulo 5, versículo 8, a Bíblia fala: antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz: o povo que vivia na escuridão, viu agora uma grande luz. Glória a Deus. Essa história é a minha e a sua história também. E ao ler os evangelhos, nós percebemos quantos cegos Jesus curava, não é? Quantos cegos Jesus curava, gente? Eram muitos. E isso dá para nós uma ênfase. Quer dizer para nós que Deus tem prazer em trazer visão aos cegos. É da vontade de Deus que todos nós possamos ver. Amém? Agora existe também um segundo grupo de pessoas que Deus deseja tratar aqui nessa Páscoa. É o grupo dos que já não são mais cegos, mas são míopes. Em Mateus capítulo 11, a Bíblia fala para nós sobre João Batista. João Batista era demais, não é? Gente, João Batista era incrível.
Imagina, ele foi levantado por Deus para preparar o caminho do Salvador. Então a gente deduz, uau, o homem enxerga mesmo. Ele está pregando sobre algo lá na frente. Ele tem visão, não é? Mas em um determinado momento na vida de João Batista, ele começa a mostrar sinais de enfraquecimento na sua visão. E os sinais eram as dúvidas a respeito do Messias. As dúvidas a respeito de Jesus. Então, ele não era mais cego. Mas agora a sua visão estava afetada e prejudicada. Ele não estava mais conseguindo enxergar ao longe apenas o que estava diante dele, porque nesse momento, João Batista estava preso para morrer. Então a visão dele estava um pouco enfraquecida, e ele manda os discípulos dele perguntar para Jesus, é o Senhor mesmo que é o Messias, ou a gente tem que esperar outro? Ué, mas ele tinha pregado a vida toda a respeito de Jesus. E quando Jesus ouve o questionamento de João e percebe que a visão dele estava prejudicada. Irmãos, a primeira coisa que Jesus manda os discípulos de João dizer a ele é, olha, fala para João, os cegos vêm. Os cegos vêm. Irmãos, Jesus sabia que a visão de João Batista estava afetada. Ele falou, os cegos vêm, os coxos andam, e fala um monte de coisa, mas a primeira, e foi isso que chamou minha atenção. Fala para ele, os cegos vêm. Irmãos, então Jesus, ele morre naquela cruz, como ele havia predito. Passa aquele sábado escuro de trevas, de incerteza, mas então, Jesus ao terceiro dia, ressuscita exatamente como ele disse que seria. E aqueles discípulos, os discípulos de Jesus, eles acompanharam tudo. Você conhece já esses textos, nós fizemos a leitura do circuito 4x4, e ele repete muitas vezes. Os discípulos acompanharam exatamente tudo. Eles não eram mais cegos, mas percebam que havia ainda uma dificuldade na visão deles. Porque mesmo assim, eles não conseguiam entender. Mesmo diante de todos os fatos, ainda faltava discernimento. Eles não estavam entendendo o que aconteceria depois. Houve um desespero. E é isso que acontece com quem não enxerga totalmente limpo. É isso que acontece com quem não enxerga claramente. Há um desespero. Como vai ser? Os discípulos acompanharam tudo. Ouviram as palavras de Jesus. Estavam assentados à mesa quando Jesus mostrou. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, olha o que vai acontecer. Mas mesmo assim, eles não tinham clareza do que realmente aconteceu. Sabe o que aconteceu depois da Páscoa? Pedro estava desiludido. Além de tudo, ele tinha negado Jesus. Porque ele achava que a visão dele estava boa, e quando ele olhou para frente, ele se viu morrendo com Jesus. Mas a visão dele estava afetada. E ele até negou, fez totalmente para trás, contrário. E Pedro estava desiludido, e quando ele, por não entender a obra redentora, então ele fala, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, vou deixar o ministério, vou voltar a pescar. E ele volta a viver como ele vivia antes. A gente vê as mulheres que acompanham o ministério de Jesus o tempo inteiro. As mulheres, quando elas foram no túmulo, gente, elas chegaram a conversar com o próprio Jesus. Mas o que elas pensavam que era? É o jardineiro. Não deve ser Jesus. Não, imagina, roubaram o corpo de Jesus. Mesmo tendo ouvido. E Jesus disse claramente muitas vezes, eu vou ressuscitar. Gente, no terceiro dia vai... Mas, elas falando, roubou. É o jardineiro que está aqui. A Bíblia fala para nós também que 2 discípulos estavam tão desiludidos, a visão deles estava tão afetada, que eles decidiram sair de Jerusalém e falaram, vamos embora daqui, não tem mais nada, não tem futuro aqui. E eles se afastaram e foram para o caminho de Emaús. E eles não puderam reconhecer o próprio Jesus, que eles tanto conheciam, caminhando com eles. E observe que o coração deles até queimava no caminho.
mas eles não conseguiam discernir que era Jesus. Irmãos, é isso que acontece conosco. O nosso coração até queima pela obra, mas muitas vezes nós não discernimos a obra. Irmãos, eram pessoas que tinham informação, mas eram pessoas que precisavam de revelação, de clareza. Essas pessoas somos eu e você hoje. Nós não somos mais cegos, mais espirituais, mas nós infelizmente passamos a ser míopes. Você sabe o que é miopia? Eu tenho miopia. O pessoal pega no meu pé. Ontem mesmo, todo mundo pega no meu pé, que eu estava sem óculos, eu fico assim. Dá aquela forçadinha no olho para ver se enxerga, mas não enxerga nada. Só dá uma aliviada. A miopia ela é um distúrbio onde objetos próximos são vistos com clareza. Eu enxergo muito bem essa caneca. Mas os que estão distantes não são enxergados com clareza. E a miopia costuma ser hereditária. E eu quero trazer essa observação aqui para você. Pense de forma espiritual nisso que eu estou dizendo a você. A miopia costuma ser hereditária. Sabe como um míope enxerga? Eu tenho uma imagem aqui para mostrar para você. Olha, a visão na miopia. A visão normal. Gente, até metade da vaca ele não consegue enxergar. Sabe que tem árvore, não é? Sabe que tem até um caminho ali, alguma coisa, mas a gente não sabe o que é. Olha a diferença que é para uma visão normal. A visão normal tem clareza, tem detalhes. É certeza, é certo que é aquilo. Agora, a visão do míope, ela é distorcida, ela é embaçada, ela é enfraquecida. A pessoa míope, irmãos, ela sabe que tem alguma coisa na sua frente, por exemplo, né? Mas ela não consegue discernir o que é. Sabe que tem uma pessoa, eu sei. Mas quem é essa pessoa do outro lado da rua? Gente, eu não cumprimento ninguém, porque eu já dei muito vexame. De cumprimentar, dar um oizão para a gente nada a ver. Né? Porque a pessoa não tem clareza. E sabe de uma coisa? Existe uma pesquisa que diz que a nossa geração aqui é a geração mais míope que já existiu, você sabia? Quantos míopes nós temos aqui? Erga a sua mão. Bastante. Não estou vendo a mão também. Mas deve ter sido muito. Irmãos, essa pesquisa fala que essa é a geração mais míope que já existiu. Não houve nenhuma geração, até hoje, mais míope que a nossa. Você sabia disso? E isso tem acontecido, sabe por quê? Por conta das telas. Nenhuma outra geração também usou tanto as telas como a nossa geração usa. E a previsão é de que as próximas gerações sejam ainda pior. Olha só que horrível. E está repreendido em nome de Jesus, né? Mas é uma realidade de uma pesquisa, uma realidade natural. Irmãos, cegueira é diferente de miopia. Às vezes a gente até chama o míope de ceguinho, mas você é cego, hein? Ceguinho. Mas cegueira é diferente de miopia. O cego, irmãos, ele não enxerga nada. Enquanto o míope enxerga, mas não discerne. Não discerne. Irmãos, nós somos esse segundo grupo de pessoas que Deus deseja tratar hoje. Os míopes espirituais. Nós já não somos mais cegos, nós conhecemos a verdade. Cristo já passou por nossas vidas, mas também ainda não enxergamos completamente. E sabe o que me chama a atenção é que às vezes a gente se preocupa tanto em não ser cego, em sair da cegueira, que nós nos conformamos com a miopia. Sabe por quê? Porque a miopia enxerga ainda alguma coisa. Nós nos conformamos com essa vida míope espiritual. E um dos textos que nós lemos ali no início, o texto de 2 Pedro, mostra para nós Pedro escrevendo ali uma carta e fazendo uma crítica às pessoas que só veem aquilo que está perto e não tem mais a visão correta de todas as coisas. E no versículo 4 do texto que nós lemos, ele fala assim que as promessas estão sobre eles, mas eles não conseguem enxergar. Irmãos, não é que nós não temos promessas. Não é que a obra não aconteceu,
Não é que Jesus não conquistou todas aquelas coisas na cruz do Calvário, é que nós não as enxergamos completamente. Agora você se lembre que Pedro também estava nessa mesma condição de miopia um dia, logo depois da ressurreição. Ele também estava nessa condição. Mas nesse momento, ele estava ali com propriedade, ajudando míopes espirituais a alinharem a sua visão, porque a dele foi alinhada depois lá naquela fogueira. Lembra? Pedro estava falando ali com pessoas que perderam de vista as palavras, as promessas de Deus. Pessoas que já esqueceram de tudo que Deus fez no passado e não conseguem enxergar as promessas de Deus realizadas na sua vida. Pessoas que estão enxergando somente agora os problemas, as lutas, as dificuldades. É isso que eu enxergo que está na minha frente. Mas nunca vão conseguir sair dessas lutas, dessas dificuldades, porque a visão está prejudicada. Pedro chama essas pessoas de míopes espirituais numa versão bíblica. Nós deixamos de ver os benefícios da cruz de Cristo, porque nós perdemos a capacidade de discernir e de enxergar com clareza, irmãos. Muitas pessoas ainda vivem na escravidão, mesmo tendo conhecido a Cristo. Mesmo entregando sua vida a Jesus, reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz pela vida delas. Mas ainda vivem uma vida de morte. Uma vida onde não conseguem deixar pecados para trás. Uma vida onde não são capazes de hoje fazer renúncias, porque não enxergam os benefícios dessas renúncias no futuro. Não conseguem enxergar com clareza a eternidade, o que está diante delas. São míopes. Pessoas que não conseguem se apropriar de tudo que a obra redentora proporcionou para nós, mesmo tendo a informação, mas não tendo o discernimento. Sabe, há algum tempo Deus tem falado comigo a respeito do que eu estou chamando de síndrome do gafanhoto. E eu quero em algum outro momento, brevemente, pregar para vocês a respeito dessa palavra que também tem queimado muito no meu coração, mas eu quero falar aqui um pouquinho sobre elas. Essa síndrome foi uma síndrome que atingiu o povo de Israel no deserto. E foi depois que eles passaram pela primeira Páscoa. Foi depois. Eles já enxergavam, mas eles se tornaram míopes. O texto de Números capítulo 13, versículo 33, é a referência que mostra para nós, com muita propriedade ali, o que aconteceu com eles. Então, eles falaram, então nós olhamos aquela terra e nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, diante dos gigantes daquela terra. Sabe, a síndrome do gafanhoto, irmãos, ela afeta 10 em cada 12 pessoas. Então é preocupante, é muito preocupante. E daqueles 12 espias enviados para espiar a terra prometida, 10 eram míopes espirituais. 10 eram míopes espirituais. Eles estavam com a sua visão afetada, completamente afetada. Eles conheciam a promessa, porque Deus havia retirado eles do Egito para essa promessa, para conduzi-los ao lugar. Eles estavam diante da terra, mas eles disseram, não vai dar, é difícil. E irmãos, uma coisa preocupante que aconteceu com eles é que essa miopia afetou a sua identidade. Porque é isso que acontece, irmãos, a nossa identidade, ela é afetada. Eles se enxergaram como gafanhotos diante daqueles gigantes da terra prometida. Mesmo tendo a promessa, mesmo tendo visto tudo que Deus realizou na vida deles lá no passado, eles se enxergavam como derrotados. E isso desanimou o povo. Sabe, irmãos, talvez hoje você esteja como esses 10 homens afetados pela síndrome do gafanhoto, que mesmo conhecendo as promessas de Deus, mesmo tendo consciência da obra redentora, mesmo lendo na palavra de Deus
tudo que Jesus conquistou na cruz pela sua vida, ainda insiste em andar como um derrotado, como um fracassado. Você olha para as lutas da sua vida, para as suas dificuldades e você fala, eu não vou conseguir. Eu não vou dar conta. Mas há uma promessa de vitória. Mas você está dizendo, não é para mim, eu não vou, não vai dar certo. Eu vou ser esmagado por essa situação. Essa doença é mais forte do que eu. Mas eu tenho promessa de que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu tenho promessa. Mas eu digo, não, essa doença é mais forte. Não tem cura. Não tem o que ser feito. Eu sou um derrotado. O meu casamento está condenado, está destruído. Eu não vejo possibilidade para os meus filhos. Eu não vejo possibilidade para os meus pais se voltarem para os caminhos do Senhor. Mas a Bíblia fala que no meio desse povo aí, tinha Josué e Caleb. Que hoje pode ser eu e você. Em nome de Jesus. Irmãos, Josué e Caleb, eles não tiveram a sua visão afetada. E por isso, eles estavam animados. Eles falavam, não, está para nós. Eles declararam assim, gente, vamos subir, está para nós, vamos possuir a terra. Deus já nos deu a vitória. E a Bíblia fala que eles tentavam animar o coração do povo que estava com a visão afetada. E eles diziam, gente, Deus já nos deu, Ele já prometeu, então agora nós vamos porque vai dar certo. Veja como é diferente. Uma visão completamente curada e limpa. Irmãos, a miopia, a minha falta de visão, não podem me definir. O nosso valor já foi confirmado na cruz do Calvário. É preço de sangue. De uma vida de alguém que era puro e santo. E se entregou. Irmãos, a nossa vitória ela já foi garantida na cruz. Mas para que eu possa viver toda essa vitória, eu preciso de uma cura na minha visão. Irmãos, hoje, na celebração da Páscoa, Deus quer tratar a nossa miopia. A nossa vida depende disso. O sacrifício já foi feito. Mas para nós nos apropriarmos disso, nós precisamos dessa cura para os nossos olhos. Sabe, no Novo Testamento, nós vemos que Jesus não só curou cegos, mostrando ali, claro que a vontade dele é que ninguém vive em trevas, mas que conheça a luz. Mas você sabe que Jesus também curou míopes? Sim. Marcos capítulo 8, do versículo 24 e 25. Jesus se encontra com um homem cego, certo? E a Bíblia fala que ele ora, até foi até estranho, porque ele cuspiu no olho do homem. Cuspiu, e aquele homem passou a ver, certo? Mas a Bíblia diz, recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu, vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Olha só. Ele via pessoas, mas ele fala, eu não as enxergo com clareza. Ele tinha visão, mas ele ainda não tinha clareza. Então Jesus vai e deixa daquele jeito? Não, jamais. Jesus ora de novo. Porque Jesus vai até que a minha visão seja completamente restaurada. Sabe, irmãos, eu acho lindo como Jesus insiste com aquele homem para que ele não só enxergasse, mas para que ele tivesse clareza. Eu acho lindo e isso mostra para nós que Jesus insiste conosco também. Hoje Jesus está insistindo com você, olha, eu já te tirei da cegueira. Agora é hora de você deixar de ser míope. Mas uma coisa interessante que acontece é que aquele homem, que antes era cego, ele declarou, olha, eu estou enxergando, mas eu não tenho clareza. Ele disse isso para Jesus, porque se ele era cego, ele podia já estar contente em enxergar, mas ele sabia, eu preciso de clareza. E ele fala, eu preciso enxergar claramente. Irmãos, essa deve ser a nossa oração hoje. Eu preciso dessa clareza, Jesus. Eu preciso entender toda a revelação da obra redentora completa. Ela é completa sobre a minha vida.
Hoje Deus quer curar nossa miopia espiritual. Hoje Deus deseja tratar conosco mais uma vez, para que os nossos olhos sejam completamente desobstruídos, para que nós possamos receber a revelação profunda da Páscoa. Irmãos, nós precisamos de revelação para que nós possamos andar em conformidade com tudo o que já foi conquistado na cruz do Calvário para nós. Amém? Irmãos, não é mais sobre o seu olhar, mas é sobre o que você carrega dentro de você, o Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto, Ele está dentro de você. E hoje Ele insiste conosco. Eu não vou te deixar na cegueira, eu já não te deixei. Mas hoje eu quero te curar da miopia. Irmãos, eu creio que existe uma unção sobre essa igreja hoje. Eu creio que existe essa unção de cura para nós. Para que nós possamos de verdade, agora, enxergar, ter clareza. O que significa a cruz de fato? Para que nós possamos andar, nos apossando e nos apropriando de tudo que Jesus conquistou. Não tem como uma palavra definir a cruz, a obra toda, a ressurreição, não tem como. Então eu preciso de clareza, para que eu possa andar em vitória, vivendo tudo que Jesus tem para a minha vida. Eu quero encerrar falando sobre aqueles caminhantes de Emaús. É isso que Deus vai fazer conosco. Nós vamos ter um momento de ceia agora. Eu quero convidar o time do louvor, pode subir. Nós vamos ter um momento de ceia. E o que aconteceu com aqueles caminhantes?